A gente vai se ajustando. Boa tarde, sejam bem-vindos. Ótimo, aí deu certo. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, quem vai assistir a gravação depois, quem vai chegando também. Ricardo, pela organização desse mini curso, que tá sensacional, tá muito nutridor, né, os encontros. Hoje a gente encerra. Acho que o Entre Ciclos foi completamente necessário aqui para nós do GEPA, assim, né? Muito rico. Ao professor Renato pelo apoio e a todos que estão aqui presentes, né? É uma honra para mim estar aqui pensando com vocês hoje. Sejam bem-vindos. Bom, para começar a falar um pouquinho hoje, a gente vai começar a construir esse pensamento. A ideia era falar sobre a repetição dos vínculos afetivos que afetam as escolhas dos alimentos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre nutrição, o início da vida. E para começar a construir esse pensamento, seria necessário que a gente voltasse lá em Freud, né? A nossa base é o nosso início, não tem como não falarmos. Então, quando Freud nos propõe as fases do desenvolvimento libidinal, ele está dizendo que existem zonas erógenas onde se concentra um prazer sexual, né? Um prazer. Quando a gente fala prazer sexual, acho que nos outros grupos também foi abordado esse ponto, mas vale a pena ressaltar. A gente não está falando do encontro da cópula, que acontece lá na fase genital, na adolescência. Nós estamos falando de uma satisfação, de um prazer que não ao ato sexual ou ao gozo, né, como finalidade, mas uma sensação de bem-estar, de prazer mesmo. Então, lá, a primeira fase que ele vai nos trazer é fase oral. Né? Na fase oral, nós estamos falando, então, que existe uma concentração na boca, dessa zona erógena, onde o bebê vai sentir prazer. Né? Então, ao amamentar-se, né, ali ele não está só se nutrindo fisicamente, mas ele também está se satisfazendo sexualmente falando. Por isso é tão importante esse processo de amamentação, e para o nosso pensamento de hoje vai ser muito importante nós vamos destrinchar um pouquinho mais sobre a amamentação. É claro que quando a gente fala desse período da fase oral, a gente não tem datas rígidas, nós temos ali norteamentos. Então, a fase oral ela iria até por volta dos 2 anos, que a gente já teria então a inserção ali da fase anal, que seria nesse momento o controle em reter ou expelir as necessidades fisiológicas, que a gente estaria falando sobre fezes e urina. Né? Nesse momento, a partir dos 2 anos. Então, aí depois a gente tem as próximas fases, fase fálica, período de latência e fase genital. Hoje nós vamos falar principalmente da fase oral em conjunto com a fase genital, que são momentos em que a gente percebe a ação ali, né, a manifestação de fixações de fases anteriores, ali que a gente vai perceber alguns desdobramentos, mas isso vai ser um pouquinho mais para o final da minha fala. Então, para esse começo, quando Freud traz a ideia da fase oral, nós estamos falando pós-nascimento, do pós-parto, até os 2 anos. Mas nós também vamos olhar para uma questão de vida intrauterina, algo que o Bion e nós do GEPA temos nos atentado, né, para essa questão de que durante a gestação da mãe não tem como falar que ela só está, que o bebê não sente nada ou que não haja registros. A gente consegue até identificar na vida do paciente algumas circunstâncias que poderiam ter surgido nesse período. É claro que não é nada científico, comprobatório, mas a gente também não está preocupado com essas questões. Também não vamos ficar ali investigando a vida do paciente o tempo todo, essa não é a finalidade. Apenas uma sensibilidade para tentar entender ou compreender um pouco, ter um pouquinho mais de possibilidades de caminhos de pensamento com o paciente. Antes de mais nada, talvez alguns de vocês estejam ainda no início da psicanálise,
Então, tudo que eu vou falar aqui, nós vamos falar sobre falhas, né? E toda mãe, ela não é perfeita, né? Então, vale lembrar isso. Não estamos culpando a mãe, porque vocês vão me ouvir falar muito de função materna, veio da mãe, as escolhas. Então, em nenhum momento é algo acusatório. Apenas detalhes que possam contribuir com algumas manifestações, já que isso aparece, ao menos para mim, na minha experiência, tem aparecido muito na clínica. Eu acho que é comum em todas, né, de fato. Então, fase oral, toda a região da boca. O bebê ele vai descobrir o mundo através da boca. Então, ele vai descobrir a mãe. Então, você pode notar que ele vai com a boquinha para o nariz, pela boca, pelo rosto, né? O próprio corpo ele também descobre. Então, é um lugar bem sensível e extremamente estimulado. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com brinquedinhos pequenininhos, porque tudo eles vão levar para a boca, porque é o mundo, o lugar de descoberta, né? A sensibilidade. Eu não consigo falar sobre a fase oral e não fazer uma conexão com Klein. Então, depois no texto que vocês receberam, vai estar bem mais detalhado, depois vocês podem fazer a leitura. Nós não vamos estar seguindo a leitura corrida, né? Eu vou falar aqui aleatoriamente, porque para mim é mais tranquilo. Mas lá tem tudo detalhado. Quando nós falamos em Klein, nós falamos da teoria da exposição. Ela vai trazer isso no livro Em Vez de Gratidão, de 1957, onde ela vai trazer a possibilidade da posição esquizoparanoide, que seria uma possibilidade de um funcionamento mental, uma fragmentação da realidade, e uma posição depressiva, que já seria uma integração. A gente consegue fazer uma comparação em Freud com os dois princípios do funcionamento mental de 1911, quando ele traz, a princípio, a gente pode perceber essa origem, talvez, né, provavelmente, dessa teoria da Klein. Quando ele traz processo primário, ele está dizendo que o bebê ele não reconhece algo que está além dele, então ele não tem essa consciência ainda do que é interno e do que é externo. Há essa confusão. E quando a gente olha para a posição esquizoparanoide, também tem esse mesmo funcionamento. Eu confundo o que é meu e o que é do outro. E eu só estou dividindo tanto a si próprio, como a mãe, como a realidade ou qualquer outra pessoa. A Klein vai dizer como dois elementos: sei o bom e sei o mal. E essa vai ser a nossa grande base da reflexão de hoje, possíveis desdobramentos. Quando nós falamos do seio bom, dentro desse contexto, nós estamos falando de aspectos que nós consideramos saudáveis, ou seja, natural. Natural respeitando o tempo tanto da mãe quanto do bebê. Quando o bebê vem ao mundo, a musculatura dele, por mais que ele tenha um instinto de sucção como algo para sobrevivência, né, a musculatura da boca ela ainda é muito frágil. Por mais que hoje, na vida adulta, a gente esteja falando do nosso músculo mais forte do corpo, né, porque exercitamos ele constantemente, mas no início isso não acontecia. Além da dificuldade ainda pela respiração, tudo é muito novo. Então, um bebê recém-nascido, ele se cansa com facilidade. Então, quando nós falamos dessa amamentação, nós vamos estar falando de um período mais longo do que um bebê um pouquinho maior, de 4, 5 meses. Nós vamos falar de talvez mais de 1 hora, ali naquele processo onde o bebê suga um pouquinho, acaba adormecendo, suga mais um pouquinho. Então, é preciso ter paciência, tanto com o corpo da mulher, com a questão do leite, né? Aos meus olhos, a tudo que a gente tem estudado no GEPA, dificuldades com a amamentação, se o físico está ok, se não há nenhum momento na estrutura da mama, né? Dificuldades com o descer do leite, até existe ali uma cogitação que aos meus olhos não faz sentido, dizer que o leite daquela mãe é muito fraco, sabe? A gente ouve isso um pouco comum, mas é claro que isso tem fatores emocionais ali atrelados. Então, no momento que
a mulher vai viver a função materna, ela vai buscar referências das experiências que ela teve. Então, qual que foi a minha experiência enquanto filha e a mãe que eu recebi, a função materna? Quais são os modelos que eu tenho ao meu redor? Tudo isso influenciam na construção dessa maternidade. Então, ela não vem do acaso, né? Então, dificuldades nesse processo do leite, do descer, né? Da espera ali do colostro, do início, para o início do leite em si, tem todo um processo que precisa ser respeitado e leva-se um tempo, né? Esse seio bom, ele vem com tranquilidade, ele vem com amor, ele vem com carinho, com paciência e principalmente acolhimento e disponibilidade. Por que disponibilidade? Porque eu preciso respeitar que esse momento é um momento sagrado, é um momento muito importante de conexão, né? É uma repetição daquilo que acontecia na vida intrauterina. As escolhas que essa mãe, uma contemplação, exatamente, muito obrigada, professor. Dentro desse processo, entendendo o quão importante e rico ele é. O bebê ele se reconhece através dos olhos da mãe, né? É através desse contato, e claro que a gente não está falando de algo físico, então uma mãe que tem deficiência visual, o bebê nunca vai se reconhecer. Não é isso. Nós estamos falando de uma disponibilidade emocional, né? Um voltar-se ali para a criança como exclusividade. O professor colocou a semântica da palavra, né? Conjunto e templo, local sagrado. Muito obrigada, professor, muito rico, né? E é um momento extremamente rico nesse sentido, né? Para que a gente possa reconhecer, então. Quando nós falamos do seio mal, falta todo esse suporte emocional. Às vezes acaba tendo a confusão, achando que o seio mal ele não vem com leite, mas ele vem com leite. A questão é a função daquilo, né? A questão é o movimento que está sendo feito. Muitas vezes essa mãe ela está indisposta por faltar, principalmente, uma função paterna, muitas vezes que a deixa cansada e preocupada com outras coisas. Às vezes o casal não está muito bem, né? Então acontece ali brigas, então a mãe está amamentando, mas está preocupada com outras coisas, está xingando, está brigando, está nas redes sociais, ou seja, eu estou em qualquer outro lugar, porque eu apenas quero que se esvazie. Porque para quem já foi mãe ou para quem já conviveu com alguma mulher, sabe que chega um determinado momento que o bebê ainda não sugou, o seio ele começa a vazar o leite. Então você tem uma demanda. Se não há essa sucção, né, ali do bebê, pode acontecer uma mastite, um empedramento, e isso acaba adoecendo a mãe. Então é um movimento necessário. E em alguns momentos, quando essa amamentação for apenas de uso de evacuação, ou seja, eu só quero que liberem essa tensão que está aqui, nós estamos falando de seio mal. Eu só quero descarregar isso, né? E até isso me chama um pouquinho a atenção. Hoje isso já não é tão comum, né? Mas antigamente se falavam até sobre as mães de leite. Mulheres que tinham um excesso de leite ou que o bebê às vezes não mamava e pegavam outro bebê para que fizesse esse processo. Então, assim, isso é chocante, né? É claro que, assim, a gente tem a possibilidade, a gente trabalha com bancos de leites que pode ser ofertado como uma mamadeira, visto que seio bom também pode ser feito com a mamadeira, porque não é o objeto, é como se utiliza, né? Mas lá atrás, muitas vezes, dependeria muito da sorte desse bebê de encontrar uma mãe que vai oferecer carinho nesse processo, que não seja apenas, né, esvazia aqui porque está repleto demais. Então, isso tem um impacto muito grande na hora que a gente for conectar com os alimentos lá na frente. Então, isso acaba sendo muito comum. Então, pro seio mal, vem só o alimento físico, porém falta todo o aparato emocional. E nesse momento, o bebê, ele ainda tem fome, né? Esse é um detalhe que o Bion, no livro Aprender com a Experiência, não vou me lembrar agora o capítulo, mas tem um trechinho ali que ele diz assim:
O bebê ele só se dá conta de que o seio é mau depois que ele se amamenta, que é quando ele come, mas ele ainda tem fome. Porque não é a fome, não é a física, a gente está falando de uma forma emocional. E é uma das piores fomes que nós podemos ter. Né? A fome emocional, ela traz ali várias inconsequências de escolha, sabe? De não dar conta de escolher algo que seja nutritivo. Mas a gente vai falar disso mais adiante. Então, para a gente entender, a base vai ser o seio bom, seio mau, processo primário, que a gente conecta, então, com esse período da esquizoparanoide. Quando nós falamos da posição depressiva, nós estamos falando de um processo muito doloroso, mas importante, que seria a integração. Então, eu passo a integrar o seio bom com o seio mau e me responsabilizar pelos ataques. Me responsabilizar que aquela que eu ataquei e odiei é a mesma que eu amo. Isso gera muito desconforto. Mas esse é o processo que a análise vai nos propiciar para que a gente possa permanecer um pouco mais tempo, já que a gente vai ficar transitando entre a posição esquizoparanoide e a posição depressiva. Foi preciso introduzir para a gente começar a construir, então, sobre essas escolhas alimentares. Né? Então, por que eu faço essa comparação? Porque o bebê, quando ele vem ao mundo, ele não consegue se reconhecer e saber se amar. Isso vai ser uma repetição daquilo que ele recebeu. Então, quando a gente olha lá, eu fiz a comparação da esquizoparanoide com o processo primário. Então, o bebê não identifica outras pessoas. Ele acha que ele é um mundo e ele criou o seio a princípio. Quando a realidade vai frustrando ele, ou seja, quando ele, desejo aquele seio lá que eu tava, que era muito bom, não aparece, ele começa a se frustrar e esse desconforto obriga ele a passar para para o processo secundário, já que a gente não controla esse movimento também do funcionamento mental. Então, as frustrações fazem com que eu precise olhar e entender que talvez eu não crie isso. E quando eu vou chegando próximo da realidade, que a gente já está falando do processo secundário, eu preciso identificar que o outro está na realidade. Por isso que ali vai imperar o princípio de realidade, mas por eu ainda ter baixa tolerância à frustração, é difícil para o bebê entender que essa mãe tem outras coisas para fazer que não só ele, porque ele tem uma necessidade muito grande de cuidado. Então, é nesse momento, no processo secundário, que nós vamos iniciar o narcisismo primário. Nesse narcisismo primário, é importantíssimo que a mãe possa manter o bebê como sendo o centro da sua vida de fato, como a coisa mais importante. E quebrar o narcisismo enquanto mãe é muito difícil, porque você precisa abrir mão de muitas coisas que geram prazer, né, para estar no movimento que tem um prazer, mas que também tem muito desconforto. Né? Então, você abre mão de um corpo, você abre mão do sono, da alimentação. Quantas mães vão comer a comida um pouquinho mais gelada, um pouquinho depois, porque o bebê vem em primeiro lugar, às vezes precisa parar um processo para ir lá fazer o processo de amamentação, ou que seja introdução alimentar. Né? Então, sempre colocando a criança, a princípio, como início, porque ali eu vou me sentir amada e cuidada e vou poder passar pelos processos naturais que são necessários. E tem um ponto que é importante que antecede esse período do narcisismo primário, que nós vamos chamar de autoerotismo, assim como Freud nos orienta, que acontece no processo primário ainda. Nesse início, quando eu não me reconheço e reconheço o outro. Então, todo o cuidado que a mãe faz para o bebê, ele acredita que é ele que está fazendo. Né? Então, a forma como a mãe o banha, como ela troca, como ela o amamenta, a forma como ela o coloca para dormir, o segura nos braços. Então, tudo isso para ele vai construindo o amor próprio, vai construindo a autoestima. Como é cuidar de si próprio? Como é fazer escolhas que me geram prazer? Como é se tratar com carinho? Às vezes eu uso exemplos que acho que fica bem didático, para a gente pensar nessa falha do erotismo, que é na vida adulta essa dificuldade de cuidar de si próprio,
de cuidar da sua saúde, de cuidar do seu bem-estar. Hoje, com a pandemia, nós damos conta de várias pessoas que não fazem uso correto de máscaras, ou que não querem, ou que não higienizam as mãos. Então, a gente pode olhar para uma falha nesse autoerotismo lá no início, né? E principalmente a dificuldade de satisfazer consigo mesmo. Exatamente, professor. E há também essa dificuldade de se tratar com carinho. Às vezes a pessoa até vai lá e penteia o cabelo, mas é naquela agressividade que quase arranca todo, né? Vai se passar um creme e aquela coisa mais, né, grosseira ali, parece que está sovando pão. Então, todos esses gestos são importantes para que eu possa me gerar bem-estar, né? E não só ficar naquela cobrança do outro, fazer isso por mim, né? Estar ali me oferecendo carinho o tempo todo. Então, tudo isso no início da vida. Fizemos no início essa introduçãozinha, agora a gente consegue construir sobre a alimentação. Vamos voltar para a vida intrauterina. A princípio, o bebê ele não escolhe os alimentos. Então, quem vai fazer essas escolhas é a mãe. Ela vai escolher o que vai se alimentar e vai se preocupar. A gestante, naturalmente, precisaria se preocupar, por exemplo, com a exclusão de alguns alimentos que podem gerar mais desconfortos para o bebê, né? Então, a gente sabe que alguns geram um pouquinho mais de gases, que vão gerar cólicas, né? Outros que não são tão nutritivos. Então, essas escolhas, a princípio, vêm da mãe. Então, como ela se alimenta durante a gestação? Ela se preservou do uso abusivo de drogas, dos álcools, né? Ela faz muito uso de remédios. Como que é essa alimentação dela? Ali a gente já começa a ter esse início, né, de como isso vai ter uma consequência lá na frente. Então, a princípio, o bebê ele não precisava ter que pensar sobre fome, a não ser que essa mãe deixasse de comer, isso gerasse uma paralisação no desenvolvimento do bebê, já que o corpo da mãe, ela prioriza o desenvolvimento do bebê quando se está gestante, então existe uma quantidade de nutrientes adequada para esse desenvolvimento, e caso isso seja falho, né, os médicos conseguem detectar isso, olha, você precisa comer tais minerais, tananã, né, outras coisas, para o desenvolvimento saudável desse bebê. Então, essas escolhas já geram, já afetam. Nas minhas percepções, se nós olharmos, por exemplo, para a questão da histeria, que seriam já ali algumas fixações, feridas internas que não foram acolhidas e que vão então converter-se para o físico em forma de sintoma. Então, por que que há uma mulher que às vezes não tem um histórico na família, ou às vezes tem esse histórico recorrente dessa mesma situação? Por que que há essa dificuldade com o cordão umbilical? Por que que há uma falta de, por exemplo, eu estou tendo um problema ali de levar um alimento para aquele bebê adequado? Será que existem fatores emocionais nas gestações anteriores das famílias que vão sendo sobrecarregadas? Claro que isso que eu estou falando aqui, a gente não está falando de dados científicos, não tem como comprovar isso. Nós estamos falando quando a gente ouve as histórias, quando a gente vê o contexto e vê falhas recorrentes nesse processo que são semelhantes, né? Então, por que eu tenho uma dificuldade em tal mês da gestação ou em tal período com tal situação? Isso, aos meus olhos, já seriam ali alguns reflexos da histeria se manifestando, né? Agora, partindo da ideia de que está tudo ok com o físico, nada se manifestou, né? Então, as escolhas que a mãe faz já afetam esse desenvolvimento do bebê. No pós-parto, as escolhas ainda continuam com a mãe. Então, nesse início, a mãe vai precisar se dar conta da questão principalmente do aleitamento. Então, sabemos que mulheres que amamentam via seio, né, ali com leite materno, elas precisam de uma demanda de nutrientes e principalmente água muito maior, né, para a produção desse leite, desse desenvolvimento saudável. Então, o que essa mãe ingere, e, por exemplo,
o álcool. Se uma mãe ingere uma taça de álcool, que seja, vamos colocar assim, de vinho, né? Tomou uma taça de vinho ali. Esse álcool fica no corpo dela por mais de 3, 4 horas. Então, não é só uma coisinha ali, que foi só um golezinho, né? Tudo isso influencia. E como que isso reage numa vida tão pequenininha ali? Então, olhar para isso já traz consequências. Então, como essa mãe já escolhe os alimentos, interfere. Então, até os 6, 7 meses, que normalmente é o indicado para introdução alimentar, né, exclusivamente o bebê se alimenta daquilo que o corpo da mãe digeriu. Ele ainda não faz a digestão, ele ainda não está apto para a digestão. Então, quem faz a digestão é o corpo da mãe e transfere para o bebê os alimentos que são ricos e importantes. Após os 6 meses, vamos colocar essa data, mas nada rígido, né? Nós temos então as escolhas da mãe ainda nesse processo sobre os alimentos e as formas como vão se oferecer para a criança. Então, às vezes, até com 5 meses, eles já liberam para você ofertar suquinhos, né, de frutas, frutinha amassada. Então, você tem aquilo que é do líquido diferente, né, do leite, da água que já havia sido ofertado. E você tem a introdução de alimentos pastosos, então, de frutinhas, batidinhas, amacetadas, né? E todo esse processo do oferecer vai trazer uma implicação. Então, a criança ela pode não gostar daquele sabor naquele momento, mas pode ser que daí a pouco ela goste, né? Então não é porque eu ofereci uma vez ou o médico disse que tem que dar esse que eu vou enfiar na boca do bebê e dizer você tem que comer porque o médico falou, sabe? Esse tipo de coisa. Assim como, aos meus olhos, uma restrição alimentar muito rígida, sem esperar se o bebê está ou não precisando de fome, está com fome, na verdade, precisando de alimento, seria também uma violência. Porque, o médico falou, vamos orar, uma suposição. O médico disse que às 15 horas você tem que dar exatamente uma fruta para o bebê. Mas às vezes ele recusou e tá tudo bem se você der às 16 ou às 17, né? Ou que seja antes. Então, essa também, aos meus olhos, a livre demanda alimentar é importante, mas não no sentido do forçar o bebê, mas de respeitar aquilo que ele está apto naquele momento, respeitando o tempo. É claro que a papinha, o bebê vai enfiar às vezes ali, né, a mãozinha e tudo mais. Mas aí você tem a introdução de alimentos que são mais sólidos, né? Então, são aos pouquinhos, né? Então, um vegetal que já está ali cozido, que é um pouquinho mais maciozinho, a criança pode pegar com as mãos, para que ela vá explorando aquele alimento, que ela possa acompanhar essa evolução das texturas. Aí a gente está falando de uma introdução alimentar saudável. Eu respeito o tempo da criança, a quantidade da criança, né? E principalmente tentando identificar se aquele reclamar, a princípio, que ainda não vem como uma fala, né? A bebê ainda não diz, mamãe, tô com fome, com 6 meses. Ele vai chorar. Se essa mãe tem tolerância, ela vai conseguir identificar qual a necessidade do choro antes de oferecer o alimento. Isso desde a amamentação à introdução alimentar. Porque muitas vezes acaba sendo confundido, né? E toda vez que se ouve um bebê chorar, pensam que é fome. E ali eu já estou trazendo uma violência alimentar, mas também estou impedindo de ensinar para aquele bebê sobre os sentimentos internos. Então, se ele entende que lá na amamentação toda vez que ele chorava, era oferecido e muitas vezes forçado, sei, porque é fome, então pega, enfia ali, né? E o bebê ele tem que aceitar, mesmo que às vezes ele recuse, aquilo é insistentemente ofertado, porque tem que ser fome, né? Me disseram que é, então tem que ser, mame aí. Eu estou dizendo para o bebê, lá na vida adulta, que qualquer desconforto é fome. Então ele tá feliz, ele come, ele tá triste, ele come, ele tá ansioso, ele come, ele tá com tédio, ele come. Qualquer evento ou mudança climática é um evento para comer, porque aquilo é dito como fome, porque é aquilo que foi reproduzido na infância. A mesma coisa que com a introdução alimentar, essas regras muito rígidas. Por que que hoje eu acredito que
né? Acredito que ainda tenha uso, mas pelo menos na minha época de infância e várias pessoas, talvez nas de vocês também estivessem ali, a ideia do biotônico para criança, né? Uma criancinha maiorzinha, ai, não tá comendo, né? Então bate com ovo de pato, bate com ovo de não sei o quê, dá aquelas batidas muito louca, né? Para o bebê, para a criança, porque ela tem que comer, tem que engordar, e aí depois cobra-se na vida adulta que não pode engordar, que não pode comer. Então é uma confusão na hora de apresentar esse alimento muito grande, né? Que vai trazer ali várias já dificuldades iniciais. Então, poxa, tem horas que a criança ela não tem fome, tá tudo bem, ela não morre de fome se ela ficar pular uma refeição, né? Ou não der certo ali, tá tudo bem. Então, respeitar isso estaria dentro dessa alimentação, dessa introdução já saudável. Respeitar o gosto de texturas, o gosto daquele alimento. Às vezes, na infância, ela não vai gostar, mas em outro momento também gosta. Então, tudo isso entraria em algo saudável. Um outro ponto que é importante. Quando você está começando esse ciclo, então a gente viu que a gestação e o pós-parto, a alimentação da mãe interfere já nesse início de escolhas alimentares. Como a mãe escolhe, que tipo de nutriente que chega. Então, isso já traz bem-estar, né? E qual bem-estar que eu vou buscar? Depois a mãe faz a escolha das comidas, das frutas, dos legumes, né? A princípio, o que é indicado? Evitar açúcares ou doces ou refrigerantes a princípio. Evita-se ou não evita-se? Isso também traz uma implicação, né? Quando esses pais, em conjunto, não fazem uso dessa alimentação e colocam só para a criança, você acha que a criança vai seguir com isso? E ela vai super querer? Tipo, ai, me faz um super legumão que eu vou comer, já que você tá comendo essa pizza, esse hambúrguer aí, eu vou querer muito mais o legume, né? Então, a gente está falando de um ciclo alimentar, de uma naturalidade alimentar dentro de casa, de escolhas, para que a criança entenda que, a princípio, né, aquilo que ela está comendo. Eu me lembro de uma vez que o professor Renato trouxe no grupo, que eu acho que é muito importante, que às vezes os pais oferecem a comida dizendo que a comida é algo ruim e que o bom vai vir depois, porque dão mais privilégios para o doce, para aquela balinha, né? Dizendo, então come toda a comidinha que depois você ganha ali o benefício. Então ali a criança já entende que primeiro eu preciso me punir para depois ter algo bom, né? E na verdade, o alimento ali é o bom, então eu tenho que trazer essa excitação ali para esse alimento. Olha que delícia que tá essa comida, né? Vamos experimentar, vamos ver sabores novos. Essa coisa lúdica, até mesmo uma criancinha maior que já consiga ir para a cozinha, ela já saiba que as frutas já fiquem né, aos seus olhos, para que ela possa pegar, para que ela tenha autonomia, e não para que ela receba tudo picadinho na mesinha, sentadinho ali, rígido, não pode se sujar, não pode brincar com o alimento, né? Então, tudo isso vai trazer complicações na vida adulta, né? De como se está ali. Deixa eu ver que teve algumas manifestações aqui. Eu vou deixar para responder no final, porque senão eu vou perder o raciocínio, tá bom? Então, aí depois no finalzinho eu já falo com vocês. Mas vocês podem ir perguntando. Então, nesse início... Top. Essa blusa tem sempre que usar com top, para não ficar aparecendo as alças do sutiã, porque não é elegante, é feio. Tá mudo, Jéssica. Voltou? Aí. Então, quando a gente fala de uma introdução alimentar ou de uma amamentação que não é saudável, é toda vez que é forçosa, rígida demais, né? Sabe, eu não sei como vocês veem isso, eu vejo isso com maus olhos. Você coloca uma comida no prato da criança e ela já comeu o suficiente para ela. Mas aí dizem que ela tem que comer todo o prato. Para mim, isso é violência. E aí depois a gente vê problemas de compulsão alimentar e não entende a raiz disso.
Pô, mas foi ensinado lá. Sabe aquela coisa assim, eu vou pegar a comida, eu vou guardar no forno e quando você tiver com fome, você vai comer o resto da comida. Eu posso ensinar a criança que ela pode comer de acordo com o que ela está sentindo. Por exemplo, uma criança vai se servir ao prato, né? Qual quantidade ela vai colocar? Eu não preciso que ela vá começar a comida e já falar, tem muita comida aí. Calma, deixa a criança comer. Na hora que ela vê que ela tá cheia, aí eu posso falar então para ela: tá vendo que você colocou um pouquinho a mais? O que a gente pode fazer na próxima vez? Você coloca um pouquinho a menos e se você tiver fome, você pega novamente. Tá ali, tá disponível, não vai ser guardado, não vai ser escondido, não tem uma quantidade. Então, toda essa forma alimentar toda essa forma da família em apresentar os alimentos trará consequência. Então, a relação com a mãe, a relação com o pai, trará um impacto. Por que eu foquei tanto no seio bom e no seio mal e disse que faria comparações com esses alimentos? Então, vimos que vida intrauterina, amamentação e introdução alimentar têm consequências graves na forma como eu vou escolher. Mas e o alimento emocional? Ele também entra. Então, aqui a gente vai falar sobre seio bom e seio mal. Vimos que o seio bom tem um alimento emocional, então eu poderia fazer uma comparação com alimentos que são nutritivos, que são ricos ali em aminoácidos, vitaminas e todo o restante dentro da cadeia alimentar. E aí nós consideraríamos como um seio bom, porque eu estou não só tendo um prazer imediato, como nos alimentos que não são tão nutritivos. Porque ao seio mal é só aquele prazer imediato, porque ao terminar eu ainda tenho fome. Por isso que quando você come uma coisa que vem mais dentro, um alimento que é mais, não que ele não tenha valores nutricionais, mas é baixo a qualidade. Então, a gente está falando de fast food, né? Entre outras regalias de doces, excessos que acabam até viciando o paladar com aquilo, né? O sujeito ele come muita quantidade. Você nunca vai ouvir alguém falar que teve ali um momento de, nossa, de compulsão, comi 3 bacias de brócolis. Ninguém come isso, né? As pessoas comem uma pizza inteira, vão comer um monte de lanche e tudo mais. Então é dentro de outras coisas que são mais gordurosas, que trazem esse prazer instantaneamente. Muitas vezes o prazer do alimento que é nutritivo, ele não é assim tão prazeroso quanto o fast food, que tem aquela coisa mais rápida. Mas o prazer, ele é visto a longo prazo, e não só ali. Porque você vai tendo uma qualidade de energia, de disposição para fazer coisas e tudo mais, né? Então, tudo isso tem um impacto. Se a gente está comparando o alimento nutritivo com um seio bom e o alimento que não tem tanta nutrição com um seio mal, porque ele é só imediato, a relação que o bebê teve com a amamentação, e se a gente conseguisse quantificar a frequência, né? Até esses dias eu fiz uma comparação, vou usar ela aqui novamente, é muito grosseira por sinal, mas acho que só para a gente ter algo para pegar, né? Se a gente conseguisse colocar ali aquele momento de amamentação, é claro que assim, gente, uma amamentação, ela não vai ser redondinha, seio bom, tá? Ela pode ter picos de seio mal, volta para seio bom, então a gente tem essa oscilação. Mas se a gente conseguisse quantificar e colocar ali em bolinhas verdes como seio bom e bolinhas vermelhas como seio mal, e visse um painel da base daquela criança e tivesse mais verdes do que vermelhos, nós falaríamos de uma amamentação saudável, que estaria próximo do que o Winnicott chama de mãe dedicada comum, mãe suficientemente boa. Ela não é perfeita, ela cansa, ela se irrita, vai ter momentos que ela só vai querer evacuar mesmo, e tá tudo bem, né? Agora, a maior parte, há essa preocupação emocional com a entrega do alimento, seja ele leite ou físico, né? A paciência, carinho com o alimento. Então, ali eu vou ter uma boa relação. Então, eu vou conseguir um equilíbrio entre o meu seio bom e o meu seio mal interno. Agora, quando há um desarranjo e acabam se tendo no processo de amamentação mais seios maus do que seios bons, a criança, ela se culpa por tudo que acontece. Então, ela vai acreditar que ela estragou o seio bom, que ela danificou. E é nesse momento que a gente tem o surgimento das patologias relacionadas à alimentação.
que a gente consegue usar 2 termos só para ficar mais fácil, mas emocionalmente nós não vemos assim em psicanálise, são 2 termos psiquiátricos, de anorexia e bulimia, mas nós conseguimos, tirando aquela parte dos checklist, né? Vamos só olhar para o conjunto. Quando nós falamos de anorexia, nós estamos falando de um sujeito que não se alimenta, ele tem um prazer ao sentir fome. Talvez, quando lá atrás, talvez, vamos colocar hipóteses aqui, talvez lá atrás, quando ele pedia por comida, era sempre muito custoso para os pais, sabe? Era tudo comida terceirizada, industrializada, porque eu não tinha tempo de preparar, eu não tinha saco para isso, sabe? Eu não queria. Então tudo era muito, ai, chegou de novo a hora da comida, a amamentação é sempre aquele desgaste. Então tudo quando é muito ruim, eu acabo nem podendo manifestar a fome. E eu acabo então sentindo um prazer nesse desconforto como punição. Então, há relatos, né, de realmente um prazer sexual ao sentir a dor do estômago pedindo você precisa de comida, como uma punição, porque eu sou o seio mal nesse caso. Tudo que eu toco, eu destruo, então eu nem vou tocar em mais nada. Então, ele não se alimenta. E aí a gente consegue expandir isso também para as relações, uma contribuição que o professor Renato trouxe, que eu acho que é muito real, né? Quando você olha para vias de relacionamentos de forma anoréxica. Então eu nem começo uma amizade, porque não vai dar certo. Ah, nem vou para análise, porque se eu for lá, o analista chora, né? Nem vou começar, né? Então qualquer coisa que o sujeito vai tentar, ele nem começa, porque não vai dar, tá tudo bem. E aí ele fica ali, recluso, né, com a vida paralisada, sem conseguir se nutrir, sem se oferecer prazeres, porque ele não pôde ter lá atrás, porque ele destruiu, então ele é culpado. A gente tem um adoecimento, né? Partindo de toda essa construção. Quando nós falamos, por exemplo, da bulimia, uma outra disfunção, se a gente olha para aquele excesso, né? Então qualquer coisinha era fome, então tome comida, né? Na bulimia você tem compulsões, então você tem um momento de compulsão alimentar que você não sabe nem o gosto e nem a quantidade daquilo que se come, né? Porque é o excesso. A sensação é de que você está ficando sem. Sabe a coisa da perseguição que acontece na amamentação? A voracidade, que a Klein vai chamar assim, é a tentativa de devorar a mãe, de engolir ela, é um ato canibalista de devorar. E na compulsão é isso. O sujeito ele tá ali parecendo realmente num instinto muito animal, sabe? Muito primitivo, devorando tudo porque senão qualquer outra... E às vezes não tem ninguém, sabe? A pessoa tá sozinha. Mas internamente ela tem essa parte que está sempre perdendo, ficando para trás. Outra pessoa se usufrui. Após estar ali até o topo, cheio de alimento, você às vezes ouve assim: quando eu como, eu me sinto amado. Às vezes eu como até faltar o ar. Olha o quanto você tem ali uma distorção do que é o amor, uma distorção do que é de punição, né? Porque se alimentar também passa a ser uma punição, porque o sujeito às vezes come tanto que ele não consegue levantar. Ele literalmente está passando mal de tanta comida que está ali, né? E aí, pós isso, então eu não posso ter prazer porque eu me alimentei, eu devorei a mãe, então agora eu preciso colocar ela para fora. E aí se engana quem acha que a bulimia é só o ato do vomitar. O uso abusivo de laxantes e diuréticos também é uma consequência. O uso abusivo de remédios para emagrecer ou qualquer outra coisa é uma punição, gera desgaste físico, dores, desconfortos, mas estão ali recorrentes porque eu também estou me sentindo seio mal, porque eu destruí o seio bom. Então, ao menor sinal que parece, então você come ali aquela pizza e falou, pô, agora é a minha mãe, é aquele seio, devorei. Não, não é o seio, tô com fome, tô com culpa agora. E muitas vezes o que acaba viciando é esse pós da punição, né? É o vômito, é o desconforto, é o se sentir mal por ter feito tudo aquilo. Então essa coisa passa a ser recorrente.
E essa voracidade a gente vê para tudo, não só para comida, mas para drogas, sexos, remédios, qualquer coisa que seja excessiva, né? E diante disso, a gente também olha para os relacionamentos. Então, eu tenho um monte de contatinhos, mas não tô com ninguém. Eu começo um monte de curso, mas não me dedico em nenhum. Eu nunca crio um vínculo duradouro, porque eu acredito que se eu ficar com aquela pessoa, uma vez eu ouvi essa expressão, isso me chamou muito a atenção, né? Até cheguei a levar para análise, porque eu falei, nossa, essa expressão tinha. A pessoa dizia assim, às vezes eu fico muito com a pessoa, e depois eu me enjoo dela. Sabe? Aquela coisa da compulsão. Então eu sugo tudo que tem para sugar do sujeito, depois eu tô enjoado porque eu tô vomitando, aí eu preciso me afastar. Então também tem esse início, também não vem do acaso. Então, basicamente eu vou abrir agora para aquilo que vocês trouxeram, né? Depois no texto está mais descritivo, com outras coisas, mas a grosso modo, de maneira pontual, as escolhas alimentares da vida adulta, a forma como eu cuido de mim, a forma como o sujeito ele prepara os alimentos, o amor que é empregado, sabe? Isso não vem do acaso, isso tem uma história, isso tem um contexto, né? Assim como quando a gente vai para análise, a ideia é que nós, analistas, nos tornemos um modelo saudável de relação, que vamos oferecer, de fato, às vezes, o processo de amamentação, né? Você não está ali oferecendo leite, mas às vezes o paciente até traz algo mais físico. Nossa, mas esse café tem um sabor diferente daqui, né? Mas essa água aqui é muito boa. E aí traz essas coisas, né, mais lúdicas ali, e você tá reparando que, tipo, é isso mesmo, você vê no atendimento infantil, a criança fazendo a comidinha ali, né? Então, nós vivemos esses processos também no setting terapêutico, para que o sujeito possa, se aquilo faltou lá atrás, para que ele possa se oferecer, mas sempre respeitando o tempo de cada um, né? A grosso modo é isso. Claro que teria mais coisas para falar. Deixa eu ver agora o que vocês contribuíram. Se tiverem alguma dúvida, podem ir colocando. Claro que eu também não sei tudo, né? A Carla tinha colocado. Me parece que este ato de alimentação dentro do ventre vai nos mostrando que tipo de vínculo a mãe está desenvolvendo com o bebê. Muito bom. A capacidade dessa mãe perceber quando sim, quando não, as necessidades reais do bebê e não de um ideal externo. Muito bem colocado, Carla. Exatamente. Deixa eu ver. O Ricardo tinha colocado, eu tenho um meme que fala, tomei tanto biotônico que nunca mais a fome passou. Pois é, né? Deu um delayzinho, veio depois a fome. E isso, principalmente, vem no processo da adolescência, né, da fase genital, essa dificuldade alimentar, porque agora eu passo a olhar para o meu corpo, e o meu corpo passa a ser também um objeto, de certa forma, quando está ali nesse adoecimento, também como expressões, né? Daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu sou, são reflexos. Então, o sujeito ele se machuca, né? A gente fala da anorexia e da bulimia, isso é uma ferida também, né? Ao seu físico de toda essa construção, esses excessos. A Camille tinha colocado, quando a mãe faz comidas em formas lúdicas, é benéfico ou não? Olha, eu acho que tudo é válido. Se dentro dali com a criança tá gostando, ela tá brincando, ótimo. Desde que faça parte, sabe? A criança, às vezes, criança menorzinha, ela adora ser prestativa, né? Então, você pede para ela pegar um legume que tá ali na fruteira, ela vai toda feliz. Então, ela tá fazendo parte, ela tá vendo a mãe cozinhando. Não é aquela coisa assim, eu fui no mercado e comprei uma papinha, desculpem, mas é fedida demais, né? E oferece ali para o bebê, não, eu tô cozinhando, eu tô colocando amor aqui, né? Eu me preparei para preparar algo para você, né? Então isso é muito diferente, né? O amor é como que você oferece, não aquela coisa terceirizada. É claro que dentro dos padrões, né? Tá tudo bem aquele que não dá conta. Sem cobranças, são só modelos que a gente está pensando. Mas vale sim, né? A Marilda colocou, o biotônico muito bom, demorou décadas até ser proibido, pois contém álcool, exatamente. Depois reclama dos que bebem, né? Da biotônico, alimento. A Tatiane colocou, beber compulsivamente também tem a ver com essa voracidade? Com certeza,
né? O professor Renato tem uma frase que eu acho que é boa. O álcool, ele dissolve o superego, né? Então, o sujeito, quando ele toma álcool, ele vira quase que o Superman, né? Então, assim, ele pode tudo, ele é super bom, né? Ele fala muita coisa, então ele ganha força. Então, para o sujeito, né, pode ser um novo biotônico ali que dá força, de uma forma distorcida, mas o excesso diz muito. E até uma coisa bacana a se olhar, né? Quando a gente fala das relações. Por que que com esse grupo eu preciso estar embriagado para ser divertido? Por que que, né, para estar nesse lugar eu tenho que estar embriagado? O que é que eu não estou querendo olhar ali? Então, são coisas a se pensar também. Ah, muito obrigada, Lucineide. Que bom que você está por aqui. Deixa eu ver. A relação com o alimento também pode estar associada ao mecanismo de defesa, né? Uma regressão ou fixado na fase oral. Nessa proposta do GEP, a gente não falaria da regressão, né? Mas seria uma fixação da fase oral ali. Houve uma falha, uma ausência, e isso fica ali fazendo um barulho danado, né? Até que eu precise que alguém supra isso, né? Então alguém me precisa me trazer uma tranquilidade para que eu possa olhar novamente para essas escolhas. Então, às vezes a gente vai receber um paciente que ou ele está com anorexia, ou ele está com a bulimia, ou mesmo que está assim, vocês entendem, né? Não estou falando do diagnóstico concreto, mas um movimento ali, né? Ele está com dificuldade de olhar para aquilo. Então, a nossa função, nós não somos nutricionistas. O nutricionista, ele se dedica especificadamente para isso, para te ajudar ali com certas escolhas e junções, e ok. Mas nós estamos ali para acolher, para oferecer o alimento emocional. Então, às vezes, o paciente chega em análise e diz assim: eu vim aqui porque eu quero emagrecer. Ou eu vim aqui porque eu não estou conseguindo comer muito bem, então eu preciso comer. E aí eu lembro que isso, na minha análise, foi muito presente, e eu estou falando de um tema que, para mim, é muito importante na minha vida, né? E que, para mim, fazia muito sentido em análise. Coma o que e quanto você quiser. E aí isso traz, primeiro, responsabilidade para o sujeito, porque é você que faz as escolhas, é você que precisa olhar e decidir que, opa, tem algo de aqui. Não é um outro. Nada externo vai mudar algo interno. Então, eu preciso acolher coisas que não foram acolhidas internamente, para que depois eu possa chegar nesse ponto e olhar agora para o alimento e falar: olha, esse alimento eu não preciso mais dele como uma punição. Eu posso ter, eu não estou falando que ninguém pode comer nada que seja fast food, mas que eu possa entender e me responsabilizar por aquela ação. E não dizer que, meu pai nunca me deu legume, então por isso que eu não como. Os meus pais me forçavam a comer tal coisa, por isso que agora eu prefiro nem comer, né? Então, isso daí é não se responsabilizar, né? Algo que o pessoal foi falando também nos outros encontros, né? Acho que o Ricardo falou bastante disso, de responsabilização, que é bem bacana. A Camille falou, eu lembro que uma vez você ter falado da questão do cigarro, pode repetir? O cigarro, ele vem também como uma fixação da fase oral, né? Então, você tem uma estimulação constante da boca, mas é algo extremamente destrutivo, né? Então, além de você exalar por todos os cantos aquele cheiro, você está prejudicando o seu pulmão, a sua saúde e aquele que vive com você. Porque já foi comprovado que você pode não ser fumante, mas se você convive com algum fumante, você, por tabela, acaba tendo os malefícios. E quando a gente fala sobre olhar para os vínculos ao nosso redor, é falar sobre isso. Por não estar ali por tabela, se contaminando com coisas, né? Não adianta você estar no lugar e falar assim, mas eu não penso assim. Aonde eu estou, a gente está ali aberto e vivendo com o outro, né, constantemente. Então, olhar para a relação que está do lado é muito importante para a nutrição. Por isso, a ideia de que não existe cura, né, para os pacientes, mas uma procura. Então, eu vou procurar constantemente olhar para os meus vínculos e me preservar. Por isso, sim, a realidade é que o seu vínculo, né, social é muito petitiquinho, aquela ideia de amigos grandes, né, da adolescência não é real, é muito pequena, né, porque a gente vai estar com pessoas que me instigam, que me acolhem para que eu me torne uma pessoa melhor, e não pessoas que tentam me castrar. É diferente.
Hoje eu vou ficando por aqui, né? Porque senão eu vou me estender muito mais. Daqui a pouquinho o professor Renato já vai estar iniciando. Deixa eu só ver o da Camille aqui. Essa questão da fase oral teria relação com a amamentação? Sim, exclusivamente. É mais ou menos o que a gente conversou no início da fala, tem ali no texto. A amamentação reflete em como eu vou me relacionar com o alimento. Então, quais escolhas de vínculos eu vou ter? São vínculos saudáveis. O vínculo de análise, ele é um vínculo saudável. Espera-se que seja saudável, né? Estamos dizendo numa expectativa de esperança, de que aquele vínculo da dupla seja saudável. Mas ele não é prazeroso o tempo todo. Por que ele não é prazeroso o tempo todo? Porque dói, a gente tem que falar de coisas que a gente não queria ouvir, não, que a gente não queria ter que pensar, não. Eu queria até que deixar, né? Às vezes você tá ali e fala, não, peraí, você precisa olhar. Então, é um vínculo doloroso, mas é um vínculo que também tem muitos prazeres, mas é um prazer nutritivo, que é ao longo prazo, né? Não é aquela pessoa que vem e fala assim, isso é maravilhosa, que não sei o quê, e vai embora e acabou. Né? É uma coisa constante de estar ali construindo, né? Então, quantos vínculos assim eu tenho ao meu redor? Ou será que eu tenho só aqueles vínculos que estão ali disponíveis para festa, sabe? Ou até mesmo, né, vínculos que vêm no momento que você está ruim, né? E vem ali só para colocar mais velhinha, né? No perdinho do caixão ali que já está tudo morto, né? E ainda fazer sabe? Os urubuzinhos que vem ali, né? Só se manifestar porque a coisa tá ruim. Então, esse tipo de vínculo são vínculos que têm um prazer imediato, né? Mas que não são nutritivos. Agora eu fico por aqui, eu vou encerrar então a gravação. Muito obrigada a todos. E vou deixar para que o professor Renato inicie. Muito obrigada, pessoal. Vou parar a gravação.